meu nome é Mara Melnick e quero dar a vocês boas-vindas! Muito bom estar aqui com você para esse bate-papo, querido educador cristão. Você, tia, tio do Ministério Infantil. E nessa semana nós vamos tratar um assunto muito interessante, que é os jogos, as dinâmicas e as brincadeiras. Então fica ligadinho essa semana que ela tá cheia de coisa boa. Tem sugestão de como ligar a brincadeira com a história, como trabalhar essa questão da dinâmica. E nós vamos aprender muita coisa boa juntinhos. Então se liga aí que essa semana tem postagem boa. Nós precisamos entender que as crianças, os juniores, eles aprendem através da brincadeira, do movimento, do envolvimento nas atividades. Os estudos de neuroaprendizagem têm nos ensinado que a criança, quanto mais movimento ela faz, quanto mais ela interage, quanto mais ela brinca, quanto mais ela se diverte, se emociona na hora da aprendizagem, maior é a retenção do que ela aprendeu. Quando olhamos para esses estudos de neuroaprendizagem, nós já vimos alguns teóricos que falam que quando a criança vê, ouve, fala, o que é o falar? O perguntar, o responder. E quando ela faz o que ela está aprendendo, ela retém 90%. Olha que interessante. O que seria reter? Guarda na cabecinha, no coração dela o que nós estamos ensinando. E isso é algo maravilhoso, porque muitas vezes nós nos esmeramos em todas as partes das aulas. Nós já conversamos sobre as histórias bíblicas semana passada, e isso é algo muito bom, é isso que nós temos que fazer também. Mas nós temos que ficar atentos às estratégias. Para quê? Para que a criança guarde o máximo possível do que nós ensinamos para elas. Durante a semana, elas estão na escola, no ensino secular, uma bênção, mas é nas 2 horinhas do final de semana que elas aprendem a palavra de Deus. Nós sabemos que muitas delas não têm essa aprendizagem no lar. E quando a gente fala de usar os jogos, as dinâmicas, as brincadeiras de maneira intencional e direcionada para o ensino de um objetivo, as brincadeiras, os jogos, as dinâmicas são maravilhosas e vão nos ajudar muito. Antes de falar sobre o planejamento para usar essas ferramentas, sim, tem que ter o planejamento. Eu quero conversar com você sobre algo muito importante, que nós devemos ficar muito atentas. E uma pergunta que eu vou fazer para você, quero que você responda aí e depois vou te dar a minha opinião. Você não precisa concordar comigo, mas eu gostaria que você pedisse para o Espírito Santo te ajudar a entender isso e a considerar isso que eu vou falar. A pergunta é: você acha que a gente pode ter brincadeiras sem um objetivo de ensinar a palavra de Deus no Ministério Infantil? Não estou falando de noite do pijama, acampamento. Não, a gente sabe que quando a gente faz essas atividades tem muitas brincadeiras. Eu estou falando no dia a dia do Ministério Infantil. Na escola bíblica, no culto infantil, na célula. Será que a gente pode colocar só brincadeira? Temos que tomar cuidado. É o que eu acho. Temos que tomar muito cuidado. Sabe por quê, querido educador cristão? É muito fácil a gente se perder nesse caminho e quando a gente vê, fica só brincadeira. E nós precisamos nos lembrar do seguinte: primeiro, nós temos um compromisso com o nosso Deus, que nos colocou como pastores de crianças.
Hoje nós sabemos o quanto nossas crianças precisam aprender a palavra de Deus, a aplicação prática dessa palavra na vida de cada uma delas, para que elas sejam crianças sábias e vivam de uma maneira que agrada a Deus. E eu tenho visto muitas pessoas que fazem brincadeiras sem nenhum objetivo específico. E esse objetivo específico é ensinar a palavra de Deus. Então, nós precisamos ficar atentos. Eu estou falando do livre brincar. Então, numa aula de 2 horas, uma vez por semana, ou um culto de 2 horas, uma vez por semana, será que vai sobrar tempo para o livre brincar? Pensa aí. Lembra a proposta que eu fiz para você? Será que nós podemos nos dar ao luxo de simplesmente colocar as crianças para brincar sem nenhum objetivo? Lembra que eu falei? Tem que ser intencional. Será que nós podemos? Vou te dar a minha opinião. Não, nós não podemos. Não estou dizendo que você não vai colocar os jogos, as brincadeiras, as dinâmicas, mas elas precisam ter um objetivo, ok? Porque senão a gente vai estar desperdiçando um dos tempos mais preciosos na vida do ser humano, que é o tempo da infância. É onde ela está mais aberta para aprender. E nós temos sim que usar as brincadeiras, as dinâmicas e os jogos para ensinar a palavra de Deus. É uma ferramenta maravilhosa que precisa ser direcionada para esse fim. Ok, querido educador cristão? Tome cuidado, tome cuidado. Eu vejo que qualquer coisa as crianças estão brincando. Outra coisa, cuida com esses brinquedos dentro da igreja. Se você vai ter brinquedo, deixa lá numa caixa para um momento específico, principalmente com os pequenininhos, porque às vezes eles querem ver os brinquedos, quando você vê eles só querem brincar e na hora de ensinar a palavra eles estão distraídos, estão cansados, tem crianças que choram e a culpa não é delas. E também não é nosso, que a gente precisa aprender a utilizar tudo isso com sabedoria. No maternalzinho a gente coloca mais brinquedo, mas dentro de uma hora específica. E cuidado para você não esquecer que você tem história bíblica, que você tem cântico, porque às vezes quando você vê, vira só brincadeira, ok? Então olha a respeito disso. E para terminar esse vídeo, eu quero te falar como que você usa o jogo, então. Já coloquei algumas coisas que eu acho bem importantes. E como então, Mara, que eu faço com essa questão? Como que eu coloco as brincadeiras, os jogos, as dinâmicas dentro da minha aula? As dinâmicas são muito legal para começar, para dar aquele start, né? Para abrir as aulas. Mas elas também servem para você colocar no meio da tua aula, para fazer uma prática do que você está falando, ou até mesmo no final. O legal da dinâmica é que a criança está participando e ela ama. A geração que a gente ensina, a geração alfa, ela é protagonista da aprendizagem. Então ela gosta de se envolver. E as dinâmicas, elas ajudam muito. Dentro do planejamento, a gente precisa... Primeiro, você escolhe uma história e um objetivo que você quer trabalhar com essa história. Segundo, faça a aplicação prática da palavra de Deus. Terceiro, reforce o que está sendo ensinado através dos jogos e das brincadeiras. É para reforçar. Então, os jogos e as brincadeiras, eles entram no período de fixação. E nós já aprendemos que tem criança que só aprende quando ela está jogando. Só aprende quando ela está colocando em prática. Então é esse o momento, é um terceiro momento que a gente traz essa questão dos jogos, reforçando o que a gente ensinou, reforçando o tema bíblico, reforçando a aplicação prática do que está sendo ensinado. Ok, querido educador? Esse é o direcionamento que a gente precisa ter. Então, se você quer colocar, leve em conta isso daqui que eu estou falando. É para reforçar no momento específico dentro da aula, com um propósito, de maneira intencional. Então, amanhã eu vou mostrar para vocês como que a gente trabalha isso. Vou trabalhar uma história e vou trazer uma brincadeira a partir dessa história. E você vai ver como cai bem, como liga uma coisa com a outra, como reforça
o que a gente está ensinando. Então amanhã a gente volta falando a respeito desse assunto. Tem lançamento de material que traz jogos, brincadeiras, dinâmicas e vai ser incrível. Não perde, amanhã estamos de volta. Tchau, Deus abençoe.